Olá, olá pessoal. Tô um minutinho atrasada porque meu tripé aqui tava dando trabalho pra mim hoje. Mas estamos aqui, 7h31. Vamos começar mais uma live da série Fala aí, Roots. E hoje a gente vai conversar sobre dor no joelho, que é um tanto comum, dor no joelho e agachamento, né? A gente vai abordar esses dois fatores que realmente é uma das condições mais comuns que chega aqui na clínica. O agachamento é um bicho papão de quem tem dor no joelho, né? Que foi criado esse bicho papão. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema hoje, tá certo? Vou deixar aí mais um minutinho pro pessoal entrar. Se você conhece alguém com dor no joelho, ou alguém que tem medo de agachar, manda, compartilha essa live, tá? E também aperta o coraçãozinho aí, porque aí vai chamar mais gente, tá certo? Vamos esperar só mais um pouquinho e eu vou fechar um pouco essa cortina, porque eu acho que tá luz até demais hoje, né? Amanhã bem cedinho. Deixa eu ver se fica melhor. Ah, não, porque eu sou burra, é a outra cortina. Pra não entrar tanta luz assim. Mais um minutinho e a gente entra. E aí, essa manhã vocês já treinaram? Já se movimentaram? Eu já fiz minha corridinha hoje, consegui fazer meus 5 km, acordei bem cedinho para não chegar aqui atrasada e também não deixar de fazer meu treino, né, que é sagrado de toda manhã. Vocês já se movimentaram hoje? Como é que foi? Acordaram agora? Conta aí pra mim. Já estão no batente, já estão trabalhando. Tentei fazer essa live o mais cedo possível, gente, para vocês não pegarem vocês ainda no trabalho. Enfim, vocês puderem acompanhar aqui, tá? Porque hoje eu não conseguiria fazer naquele horário que eu fiz na hora do almoço. Então, estamos aqui junto. Bom, 7h33, já tem muitas pessoas aí entrando. Algumas pessoas entrando, né? Eita, Gil já tá no trabalho. Show de bola, Gil. Acompanha aqui, tá certo? Vamos lá conversar sobre dor no joelho. Eu sei que muita gente sofre desse problema aí, muita gente tem muitas dúvidas acerca da dor no joelho, o que pode fazer ou não quando a gente sente dor no joelho. Deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui, gente. Meu tripé hoje não tá me ajudando muito. Bom, e aí a gente vai entender se esse agachamento aí, esse movimento é realmente algo tão perigoso, como algumas pessoas falam, né? Que agachar no joelho, desgasta o joelho, faz mal pro joelho, aquela coisa toda. A gente vai entender isso aí. E a gente vai entender, primeiramente, se agachamento é só aquele movimento que a gente faz na academia para fazer o bumbum crescer, para fazer as pernas crescer. Será que agachamento é só isso? Com certeza não, né? Quando a gente pensa em agachamento, eu sei que normalmente a gente já pensa no exercício na academia com peso aqui atrás ou aqui na frente, enfim. Mas agachamento, gente, é sentar numa cadeira. Sentar, levantar uma cadeira. Quando você vai lá no banheiro fazer as necessidades, você senta no vaso, você levanta do vaso. Isso também é agachamento. Quando você tá com seu cachorrinho e seu cachorrinho faz sujeira no chão e você vai lá, ó, e se abaixa para limpar alguma coisa no chão ou apanhar, né, as fezes por cima do seu cachorro, você está agachando, tá certo? Então, agachamento não é só pegar peso na academia, não. O agachamento, a gente diz, ele é um movimento funcional. O que é um movimento funcional? É um movimento que você utiliza no seu dia a dia, tá certo? Que está ali presente o tempo todo no seu dia a dia. Então, toda vez que você senta e levanta da cadeira no trabalho, para comer, quando está fazendo as refeições na mesa, quando está assistindo televisão, enfim, quando está conversando com os amigos, o tempo todo você está agachando. Aí a gente pode pensar assim, cara, se sentar e levantar de uma cadeira ou do chão, que deveria ser o mais, o movimento mais feito pela humanidade, que não é feito, né? Hoje em dia ninguém vai para o chão, mas a gente vai chegar lá. Se é um movimento assim que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia, será que nosso corpo ele não foi feito para isso? Será que é perigoso? Será que a gente deveria passar o tempo todo em pé ou deitado, não podendo passar por essa transição do agachamento aí? Não, né, gente? Pela lógica, o nosso corpo ele deveria ser preparado para agachar.
porque é algo que a gente realmente utiliza bastante no nosso dia a dia. E aí, qual é o problema? Porque o agachamento se transformou num bicho-papão e também porque é tão comum pessoas sentirem dor no joelho ao agachar. Sabe por quê? Porque se a gente for pegar assim, na época que a gente não tinha tanto conforto, vamos voltar aí para Adão no Jardim do Éden, né? Vamos voltar aí para uns tempos atrás. A gente não tinha esse negócio muito de cadeira, não. No máximo a gente tinha uma pedra, um batente que se achava para sentar, mas a maior parte do tempo as pessoas elas iam para o chão. Veja os índios. Os índios são uma tradução assim, da forma mais natural de se viver, né? Então, eles, normalmente, a maioria dos índios, os mais tradicionais, o negócio deles é sentar no chão. É sentar no chão, dormir no chão. Então, tudo eles fazem no chão. E qual é a diferença entre uma cadeira e o chão? É só o conforto? Não, não é só o conforto. Quando a gente vai aqui para o chão, a gente precisa de muito mais movimento de quadril, de muito mais movimento de joelho, de coluna, de tornozelo, de tudo, para a gente conseguir fazer essa transição de sentar no chão para ficar de pé. Olha só, quando eu vou para o chão, olha o tanto que eu preciso mexer meu quadril, como ele vai lá embaixo, meu joelho dobra quase todo para eu conseguir vir e sentar no chão. Se eu tiver uma cadeira, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Vocês concordam que a amplitude do movimento é muito menor? Eu dobro muito menos joelho, eu dobro muito menos quadril, eu dobro muito menos tornozelo para sentar numa cadeira. Então, tudo que eu não utilizo no meu corpo, ele vai tender a meio que enrijecer, a meio que deixar de lado, porque o corpo não gosta de gastar energia desnecessária. Então, imagina assim, a cada grau que eu desço no agachamento, é como se fosse um quarto com luz. Então, se eu estou utilizando 3 quartos, eu vou conseguir deixar a luz daquele quarto aceso. Mas se aqueles outros quartos, que são os quartos mais de baixo, eu não estou utilizando com frequência, para que eu vou deixar a luz acesa? É gasto de energia. Então, o corpo vai lá e economiza energia desligando a luz das áreas que a gente não utiliza. Entendeu? Então, quando a gente perde, na verdade, essa frequência de, por exemplo, sentar no chão, de fazer esses agachamentos mais profundos, o nosso corpo ele também vai perdendo a capacidade, a resistência, a mobilidade para executar o movimento naquelas amplitudes que a gente não utiliza tanto. Os povos orientais são um outro exemplo muito bom de pessoas que conservam esses movimentos mais fundos, mais completos. Vocês com certeza já viram aí pessoas mais orientais, a parte ali do Japão ou da Tailândia, aquelas áreas ali mais Ásia, onde as pessoas conversam no meio da rua assim, ó, né? Agachadinha, é a posição de conforto deles. Eles normalmente não usam cadeira, não tem cadeira para eles ficarem batendo papo. Eles ficam na posição do agachamento. E isso para eles é cansativo? Com certeza não. É a posição de relaxamento para eles. Para a gente aqui, mais ocidental, que não tem esse costume, que a gente prefere pegar uma cadeira e sentar, a gente não consegue passar a quantidade de tempo, a mesma quantidade de tempo naquela posição, quiçá consegue ficar na posição, que é a maior limitação de muita gente aqui. Muita gente não consegue mais ir até essa posição que a gente chama de cócoras, que é esse agachamento mais profundo. Mas por que isso? Porque a gente perdeu o hábito de fazer esse tipo de movimento. Então, o nosso corpo perdeu o quê? Principalmente a mobilidade. Os músculos, eles perderam, vamos dizer assim, a coordenação, a resistência para ficar naquela posição. E se eu perco essa capacidade, eu aumento o quê? As chances de eu sentir o quê? Dor quando eu faço esses movimentos. E aí vocês podem estar se perguntando, mas poderia doer o quadril, poderia doer o tornozelo? Sim, poderia doer essas regiões. Por que será que é o joelho, que é normalmente a área mais
é a região mais comum de dor nesses movimentos. Sabe por quê? Porque o que sofre sempre mais é aquilo que está no centro. Então, se eu olhar aqui no corpo, eu vou ter meu quadril numa ponta, eu vou ter o joelho na outra ponta, no meio, e eu vou ter o tornozelo na outra ponta. Então, quem vai sofrer a maior pressão vai ser quem está aqui no meio. Então, por isso também que o joelho é uma das regiões que normalmente acusam dor no agachamento, tá certo? E aí, às vezes, a gente tem dor no joelho e a gente vem com aquela ideia assim, eu preciso fortalecer os músculos da perna para passar a dor no joelho, né? Da coxa, que são os músculos do joelho que estão fracos e tudo mais. A gente não tem essa tendência de falar isso. Vou para academia, vou para cadeira extensora, vou para cadeira flexora, preciso reforçar essa musculatura do joelho. E a gente vai ver aqui mais para frente que essa nem sempre é a estratégia mais eficiente. Na maioria das vezes não é a estratégia mais eficiente. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, de caso para caso, mas eu vou trazer aqui a minha experiência aqui na Roots, tá certo? Do que mais funciona para essa questão de dor no joelho. E vocês vão ver que fortalecimento não vai estar entre as principais coisas que eu utilizo aqui não, tá bom? Mas vamos lá. Então, o joelho, ele vai ter vai sofrer mais essa sobrecarga por ser essa região do meio. E o que é que faz aumentar essa sobrecarga aqui no joelho? Gente, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, é só vocês colocarem aí nos comentários que eu vou responder lá no final da live, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a dor no joelho, agachamento, crenças, enfim, tá? Fiquem à vontade para perguntar e também apertem o coraçãozinho aí para essa live aparecer para mais pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente aí, esse assunto interessa muita gente aí, tá certo? Então faça isso por mim. Bota aí no coraçãozinho para essa live aí ser mais distribuída. Vamos lá, sim. Porque o joelho vai receber esse aumento de pressão. O que é que pode estar acontecendo para aumentar essa pressão no joelho aqui? Primeiro fator, que vocês sabem, é um tema que eu adoro de coração de falar, mobilidade, como eu falei há um pouquinho tempo, há uns minutinhos atrás. Quando a gente não executa uma amplitude completa, quando a gente só faz metade dela, a outra metade que a gente não faz, o corpo tende a se enrijecer, né? Porque não está sendo utilizado, não está tendo lubrificação ali, os tecidos tendem a deixar aquela região ali mais dura, tá certo? E normalmente as regiões que endurecem é quem? Quadril e tornozelo. Vamos falar primeiro do quadril, tá certo? Quando a gente faz o movimento do agachamento, ele não é só um movimento assim, de frente e trás, de flexão e extensão que a gente chama. Existe também uma rotação. E essa rotação é um dos movimentos mais perdidos pela falta do estímulo de fazer, por exemplo, o agachamento completo, de sentar e levantar do chão, por exemplo, tá certo? Então, quando eu não tenho essas rotações, o que é que acontece? Eu perco a mobilidade e eu aumento a pressão no joelho e eu exijo mais do meu joelho também, mais movimento. Se aqui não roda tanto, eu vou ter que pedir para o meu joelho mexer mais. Então, isso aumenta o quê? A sobrecarga no joelho. Só com esse fatorzinho aí do que eu falei para vocês. Se eu tenho uma dor no joelho, porque o meu quadril, ele não está mexendo legal, porque meu quadril não está rodando legal, vocês acham, para mim, me responde aí nos comentários. Para esse caso, eu preciso fortalecer os músculos, são os músculos que estão fracos, ou eu preciso soltar o meu quadril, ou eu preciso fazer exercícios de mobilidade para recuperar essa rotação do meu quadril e diminuir a pressão no joelho. E aí, é fortalecimento ou é mobilidade? Saibam que essa perda de mobilidade está presente na maioria das pessoas, não em todas, tá certo, gente? Porque não existe receita de bolo, nem regra. Mas a maioria das pessoas, elas tendem sim a ter essa perda de mobilidade. Exatamente. Leucemia, né? Mobilidade. Meus músculos não estão fracos. Pelo contrário,
Se eu tenho uma coisa emperrada, se eu tenho um quadril rígido, meus músculos vão estar tendo que fazer o quê? Mais força para mexer aquilo ali quando eu faço os movimentos, não é mesmo? O ideal seria testar. É o ponto. É isso que eu digo, não tem receita de bolo. Todos os pacientes aqui, eles passam por um teste, alguns testes, e alguns desses testes eu também vou mostrar nessa live aqui, que são os testes que eu utilizo para saber se o quadril é travado ou não, tá certo? Então acompanha aqui até o final. O ideal seria testar sim, tá bom? Só um minutinho, tá. Esqueci, gente, o que eu tava falando antes do testar, ó. Mas enfim, eu preciso recuperar essa mobilidade aqui do quadril para diminuir essa pressão no meu joelho. Lembrei do fortalecimento dos músculos. Se eu tenho um quadril emperrado, os meus músculos já estão fazendo o quê? Mais força, né? Então, se eles estão fazendo mais força, eu já estou fortalecendo eles, na verdade. Eles já estão bem fortes. Deu para entender a lógica? Então, talvez se eu botar só mais carga, eu vou fazer esses músculos sofrerem. Não vai ser uma estratégia tão legal, tá bom? Então, o fortalecimento, ele não resolve tudo, nem é para todo tipo de caso, tá? E eu digo a vocês, a maioria das pessoas que chegam aqui na Roots, que eu trato dor no joelho, eu não prezo pelo fortalecimento, porque a maioria deles já tem força boa, a força está preservada, tá bom? Vamos dar uma entrada um pouquinho aí nessa questão do fortalecimento. Eu gosto de resumir da seguinte forma. Uma pessoa, ela realmente só tem fraqueza de músculo, fraca, eu posso dizer assim, a pessoa está com uma perda realmente de força do músculo, né? Se ela, por exemplo, é uma pessoa que está acamada há muito tempo, tá? Quando a gente fica acamado, a gente tem uma perda de massa muscular, a pessoa tem uma fraqueza porque não está utilizando aquilo ali, ela está simplesmente prostrada numa cama, ela não está utilizando as pernas, então ali eu tenho uma perda de força. Um segundo grupo de pessoas que normalmente perdem força, vamos supor aqui uma pessoa que passa por uma cirurgia. Fiz uma cirurgia de quadril, fiz uma cirurgia de tornozelo, whatever. Quando a gente tende a fazer uma cirurgia, a gente também, pelo próprio trauma, pela própria agressão da cirurgia, pelo tempo que ela passa ali em repouso, para cicatrizar, elas tendem também a ter uma perda real de força, porque elas estavam ali sem utilizar, né? O acamado estava sem utilizar, a pessoa que fez a cirurgia estava sem utilizar e também tem uma perda de força ali. Uma pessoa que sofre uma fratura, por exemplo, na perna, que ela precisa o quê? Não utilizar a perna, esperar a fratura ali, consolidar, tá certo? Então, ela estava sem utilizar a perna, então também ela sente dor. Ela tem fraqueza, gente do céu. Deixa eu ver outro caso aqui. O caso de uma pessoa que sofreu uma lesão mais séria neurológica. Eu não tenho os nervos mandando ali atividade, sinais para os músculos não contraem, então elas têm uma perda de força. Então, nesses casos, eu tenho perda real de força. Agora, se uma pessoa ela é ativa no sentido de levanta, vai trabalhar, sobe escada, desce escada, anda, corre para pegar um ônibus, sobe no batente. Uma pessoa que ela está completamente funcional, gente, é muito difícil essa pessoa ter uma perda real de força. Muito difícil. Se a pessoa ela não está parada, é difícil ela ter uma perda real de força, tá? Então, meus pacientes que chegam aqui super normais, saudáveis, eles não têm perda de força, gente. Agora, eles podem estar com algum tipo de limitação que não permite que os músculos trabalhem como deveriam. Não permite que ele utilize a força que ele tem. Aí é o ponto gatilho. É por isso que a maioria dos meus pacientes aqui, eu não trabalho com fortalecimento. Sabe o que eu tenho de peso aqui na clínica? Eu vou contar pra vocês, tá ali, vocês podem ver. Eu tenho um kettlebell de 10, eu tenho um kettlebell de 6 e aqui dentro do baú eu tenho 2 kettlebells de 3 quilos. É isso, meus pesos aqui. Vocês acham que isso dá para fortalecer real alguma coisa? Não dá. Mas dá para eu ganhar mobilidade porque eu tenho esse chão lindo aqui, certo? Onde eu estimulo bastante o movimento dele, subir, levantar, um monte de coisa que vocês já viram aí no meu Instagram. Alguns exercícios que eu faço com meus pacientes.
eu tenho o quê? Um estímulo para acionar os músculos, então a carga vai ajudar a ter esse aumento da atividade dos músculos, mas não é força. E eu vou contar outro segredo aqui para vocês. Fortalecimento real e oficial, os estudos falam que a gente só começa a ganhar força depois de 8 semanas de treinamento de força propriamente dito. E meus pacientes, eles vêm aqui, eles entram aqui com uma dor, nota 5, 10, 8, whatever, e eles saem aqui com uma dor pelo menos 70% menor. Em uma sessão, eu garanto a vocês que eles não ganharam um pingo de força. Não aumentaram um pingo de força, tá certo? Porque eu só tenho ganho de força real depois de 8 semanas de treinamento. Então, e meus pacientes não passam 8 semanas de treinamento aqui, né? Eles vêm 1 a 2 vezes por semana no máximo, tá certo? Então, não é força que faz a gente melhorar a dor no joelho, tá? Para a maioria dos casos, não é isso aí, tá? Mas vamos voltar lá para a mobilidade. Então, se o meu quadril ele tá preso, eu tenho uma maior sobrecarga e exigência do meu joelho, onde ele vai receber mais pressão e vai ser requerido dele também mais movimento. Então, quem está sempre trabalhando mais é quem normalmente sente também dor. É por isso que é muito comum dor no joelho, tá certo? Quando a gente faz os agachamentos, é onde as pessoas mais reclamam. A mesma ideia da perda de mobilidade vai para o tornozelo. Eu falei que no quadril a principal perda de movimento que a gente tem é os movimentos de rotação para dentro e para fora. E no tornozelo, qual é o movimento que é mais comum as pessoas terem perda? A dorsiflexão, que é esse movimento assim, ó, de trazer o pé para cima. Ou quando a gente está agachando, o pé fica fixo e esse osso da perna que ele vem para frente. Então, esse movimento aqui, ó, de fechar esse ângulo, é chamado de dorsiflexão. E a dorsiflexão do tornozelo é um dos movimentos mais restritos. Por quê? Vou mostrar mais uma vez aqui. Porque, ó, quando a gente agacha, se eu só agacho até aqui, eu preciso de pouca dorsiflexão. Então, você normalmente fica bem craque até aqui. Passou disso que eu preciso desse aumento de dorsiflexão, como as pessoas não vão normalmente tão a fundo assim, esse tornozelo fica rígido. Então, elas não conseguem o quê? Dobrar esse tornozelo muito. E aí, elas ficam também com o agachamento limitado. E mais uma vez, se o meu tornozelo não tem o movimento necessário, total necessário, se eu quiser agachar, e se eu quiser ir além daquele ponto que ele aguenta, quem é que vai receber mais pressão? O pobrezinho do joelho de novo, né? Quem é que vai ser requerido? De quem vai ser requerido mais movimento? O joelho de novo, tá certo? Então, a mobilidade de quadril e tornozelo são extremamente importantes para a gente conseguir ter, primeiro, um agachamento completo, tá? Saudável, e diminuir também o risco de dores no joelho durante esse movimento, tá bom? Aqui a gente tá falando dos aspectos físicos, tá? Físicos. Já a gente vai, mais uma vez, entrar nos aspectos psicológicos, isso que tem relação aí com a dor. Mas muita gente foca no fortalecimento, pouca gente foca na mobilidade. E eu digo a vocês que esse aí é o ponto-chave de boa parte das dores no joelho, tá certo? Quando eu tenho, mas como o nosso colega falou ali, é testar. E a gente vai trazer os testes aí para saber se a gente tem o tornozelo travado ou não, quadril travado ou não. Se alguém já tiver, por acaso, no trabalho e tudo mais, essa live vai ficar salva e vocês vão poder testar depois em casa como é que tá o quadril de vocês aí, tá certo? Então, a gente falou sobre mobilidade de quadril e tornozelo, a gente falou sobre o agacho, porque o joelho é mais comumente agachado, é porque eu botei aqui o stop, gente, senão eu esqueço, tá certo? Aí a gente vai entrar no segundo ponto, tá certo? Que também é dúvida de muitas pessoas. Elizabeth, e o jeito que eu agacho? Pode ser prejudicial? É isso que pode fazer o meu joelho doer? Porque eu tô agachando de um jeito errado?
Então, gente, existe muita coisa aí, muita informação sobre o jeito certo de agachar é colocando o bumbumzinho lá pra trás, fazendo isso aqui, coluna reta, lá. Na real e oficial, a gente precisa diferenciar duas coisas aqui, tá? A gente precisa diferenciar o agachamento esporte. O que eu digo de agachamento esporte? É o agachamento, por exemplo, que a gente tem que fazer na academia, com o pezinho aqui atrás, descendo, subindo, né? E a gente tem que diferenciar esse agachamento do agachamento real e oficial do dia a dia, o funcional. O funcional, quando você vai agachar, você não tem esse peso aqui atrás, não. Para pegar um negócio no chão, você não tá com o peso aqui atrás, não. Pra sentar e levantar da cadeira, você não tá com peso aqui atrás, né? Pra ir no banheiro, você não vai levando uma barra nas costas também. Então, para o agachamento esporte, existe sim algumas técnicas, algumas regrinhas que precisam ser obedecidas, tá certo? Porque é nessa técnica aí onde você vai ter mais produção de força de uma forma mais eficiente, tá certo? Gerando menos pressão em algumas articulações, como a articulação do joelho, tá bom? Então, para esse agachamento esporte, como na musculação, como no crossfit da vida, como no funcional, realmente é aquela ideia de que agachar com coluna reta, colocando o quadril para trás, é a forma mais eficiente. Eu não gosto de usar a palavra correta, ou certa ou errada. É a forma mais eficiente. Vou falar primeiro dessa parte aqui e vou dizer o porquê. Quando a gente faz esse agachamento aqui com o quadril para trás, nessa posição aqui, os músculos que eu vou mais recrutar, vamos dizer assim, é o músculo do quadril, tá certo? São músculos o quê? Grandes, são músculos potentes. O glúteo, é o bumbum, tá certo? Então, eu tenho uma potência bem potente nessa musculatura. Então, quanto mais potente, eu vou, por exemplo, conseguir pegar mais carga se eu utilizar essa forma de agachamento, tá certo? Além disso, nessa forma de agachamento aqui, também é o quadril que recebe a maior pressão. Eu tenho menos pressão no joelho. Diferente de que, Elizabeth? Qual seria a outra forma? Diferente de eu agachar aqui, ó. Jogando esse joelho pra frente. Tá certo? Já ouviram aquela ideia de que é errado jogar o joelho pra frente? Vocês já ouviram isso? Que a gente não pode jogar o joelho pra frente quando agacha, porque isso aumenta a pressão no joelho e faz o joelho doer? Essa afirmativa aí não é de toda errada, não, tá certo? Quando eu faço esse agachamento, jogando o meu joelho aqui pra frente, eu realmente tenho mais pressão no joelho. Se eu levar essa forma de agachamento para o agachamento esporte, para o agachamento da academia, para o agachamento do crossfit, aonde eu estou o quê? Mexendo com carga, realmente essa não é a estratégia mais eficiente. Porque aqui eu vou recrutar principalmente os músculos da coxa. Comparado com os músculos do quadril, essa musculatura aqui, ela não é tão potente como a musculatura do quadril. Então, ela também não vai aguentar tanta carga assim como aguentaria o músculo do quadril. Então, existe uma chance maior de sentir dor no joelho quando faz esse agachamento na musculação, no crossfit, tá bom? Então, realmente, para esse meio do esporte, esse agachamento de bumbum para trás seria o agachamento mais indicado, tá? Não mais correto, não mais errado, o mais indicado, o mais eficiente, certo? Mas esporte é uma coisa, vida é outra, né? Vida real é outra. Quando a gente vai para a vida real, essa ideia de certo ou errado, mais eficiente, enfim, vai depender da tarefa que a gente está realizando, tá certo? Então, nem sempre eu preciso fazer esse agachamento perfeito e bonitinho de bumbum para trás. Não. Se eu quiser pegar um papel no chão, se eu quiser pegar... Deixa eu pegar aqui um papel. Se eu quiser pegar esse papel no chão aqui, ó, eu não preciso fazer isso aqui, pegar o papel no chão e levantar retinho. Tá com esse papel no chão? Atira a primeira pedra quem não faz isso aqui, ó. Não é não? Baixa a coluna e pega. Ai, tem gente que morre. Ai, não pode fazer isso.
Ai, meu Deus do céu, que isso é muito perigoso para a coluna. Gente do céu, por favor, tá? Por favor. Não tem regra, gente. Não tem regra, tá certo? Quando a gente vai fazer esses movimentos, essas atividades simples, você pode pegar de qualquer jeito. Você não precisa procurar uma cadeira. Vou sentar na cadeira. Sentei na cadeira, levantei da cadeira. Não, você vai e senta de qualquer jeito que você quiser. Inclinando a perna aqui pra frente, aqui pra trás. Não tem problema, tá certo? Agora, quando a gente vai também pra vida real e a gente pensa em ter que pegar um peso na vida real, vou ter que pegar um vaso de plantas, por exemplo. O meu agachamento, ele tem que ser correspondente ao que o meu corpo aguenta fazer. Como assim? A forma como eu levantei pegando o papel do chão, eu vou recrutar muito mais os músculos da coluna do que perna ou quadril. Por quê? Eu praticamente não agachei, eu baixei o tronco. Concorda? Então, eu preciso que o meu corpo esteja preparado para conseguir aguentar aquela carga que eu estou levantando. Papelzinho é leve. Mas se eu vou querer pegar, por exemplo, um kettlebell, esse aqui tem 10 quilos. Esse kettlebell aqui tem 10 quilos. Pra mim, é ok. Porque eu já pego mais peso do que isso, já treino mais do que isso, do que esse peso aqui, com pesos maiores do que esse aqui. Então, eu sei que meu corpo ele é preparado. Então, eu posso fazer isso aqui e subir, sem problema nenhum. Posso fazer isso aqui e descer, tá certo? Para algumas pessoas que não estão preparadas, para algumas pessoas que não têm esse costume aí de fazer esses movimentos e tudo mais, isso aqui pode ser o suficiente para ela sentir uma dor, para ela travar uma coluna. Pode sim, tá? Mas não é que é o movimento que é perigoso. Não é que essa forma de agachamento, de pegar peso no chão, é perigoso. Não. É o corpo que não está o quê? Preparado para aquilo. Do mesmo jeito que se você for pegar o peso naquela posição perfeitinha e esse peso for mais do que você possa suportar, se seu corpo, por exemplo, não aguenta pegar 60 quilos, se você inventar de pegar 60 quilos com aquele outro agachamento bonitinho, você também tem risco de sentir dor, você também tem risco de travar a coluna, você também tem risco de sentir dor no joelho. Porque você está pegando um peso maior do que o seu corpo aguenta, tá? Então, não é o agachamento que é perigoso, não é o agachamento que está certo ou errado. É se seu corpo está ou não preparado para aquilo ali. Deu para entender a diferença? Elizabeth, como é que eu deixo meu corpo preparado para qualquer coisa? Treinando, né? Não tem outro segredo, gente. Não é evitando, não é dizer, eu não vou agachar mais. Eu vou evitar fazer esse tipo de... Vou evitar baixar minha coluna desse jeito. Eu vou evitar subir escada porque meu joelho dói. Gente, evitar não trata. Evitar não faz você ficar mais forte. Evitar não faz você ganhar mobilidade, deixar seu corpo preparado. Pelo contrário, você só deixa cada vez seu corpo mais despreparado. Você só deixa seu corpo mais susceptível a sentir dores. Então, você não pode evitar. Tá com dor em determinado movimento? Liga para o seu profissional de confiança. Liga para a Roots, tá certo? Marca a sessão. Trata, corrige isso. Muitas vezes é coisa simples de corrigir. E torna seu corpo preparado. Torne seu corpo pronto para aquela atividade. Não tenha medo e não evite. Quanto mais evitar, quanto mais medo, mais chances de sentir dor, mais chances daquela dor aumentar, mais chances de você nunca estar pronto, tá certo? Então, evitar agachamento não é solução, não é tratamento, tá bom? É jogar poeira embaixo do tapete. Deu para entender isso aí direitinho, gente? Não vamos mais procurar evitar. Se seu joelho dói também para subir dessa escada,
Não evita subir e descer a escada, tá certo? Trata para você ser capaz de subir e descer a escada, porque você vai precisar em algum momento da sua vida, do seu dia a dia. Não, você não vai virar uma múmia estatalada em cima de uma cama. Você precisa ser livre, você precisa ter qualidade de vida, você precisa viajar, você precisa ir a lugares, você precisa desses movimentos. Então você precisa se preparar para isso também. A gente não deveria ter que se preparar, mas ninguém é mais índio, ninguém vive mais no meio da mata. A gente vive hoje em dia o quê? Numa cidade onde cada vez mais a gente está procurando conforto, o carro mais confortável, a cadeira mais confortável, um prédio que não tenha escada, que a gente tenha o conforto do elevador. A gente não consegue andar mais uma certa distância porque é muito longe, eu tenho que pegar um transporte. Então, a gente é culpado, nós somos culpados desse despreparo. E para compensar isso, uma vez que o nosso corpo, ele não acompanhou essa modernidade, tá certo? A gente gosta, mas o nosso corpo, as nossas articulações, os nossos músculos, eles não foram feitos para esse excesso de conforto. Então, a gente tem que gerar o desconforto, entendeu? Para a gente se manter o quê? Com saúde. Conforto não é saúde. É muito pelo contrário. Eu não vou reclamar aqui e dizer que eu não gosto de não ter que andar. Eu não vou dizer aqui que eu prefiro andar 5 km ao invés de pegar um carro para a mesma distância. Não! Eu prefiro muito mais pegar um carro e andar, ao invés de ficar suada e cansada e lá. Mas eu sei que meu corpo precisa de uma dose de desconforto em algum momento. É por isso que hoje de manhã eu estava lá na praia correndo. Eu preciso gerar esse nível de atividade para o meu corpo, uma vez que no meu dia a dia eu não tenho mais. Diferente de pessoas que moram no meio rural ainda, pessoas que, como índios, pessoas que têm esse tipo de atividade no dia a dia delas, que faz parte. É diferente de pessoas que não têm esse conforto no dia a dia delas. Entendeu? Então, sabe aqueles preconceitozinhos que às vezes tem de a pessoa riquinha não aguenta porrada, né? Assim, pessoas que são menos abastadas, elas aguentam mais cobrança, mais esforço e tudo mais do próprio corpo. É verdade, sabe por quê? Porque normalmente as pessoas mais ricas, elas têm mais conforto. Enquanto que as pessoas menos abastadas, elas têm menos conforto. E para o nosso corpo, de uma certa forma, quanto menos conforto, mais saudável a gente tende a ser. Deu para entender essa ideia aí? Então, o meu principal objetivo nessa livezinha de hoje é desmistificar esse bicho-papão do agachamento e fazer com que vocês entendam e percebam, e percebam que não é o agachamento que é o perigoso, é o seu estilo de vida que está deixando você despreparado para isso. Então você tem que mudar o seu estilo de vida, ou então você tem que preparar o seu corpo com exercícios mesmo para aguentar aqueles movimentos mais básicos. Deu para entender isso aí, gente? O que é que vocês estão achando? Tô falando muita besteira? Diga aí pra mim, pra vocês. Vocês acham que eu tô falando muita besteira, coisa sem futuro? Vamos lá. Se vocês estão achando isso, eu não tô achando não, tá certo? A gente precisa conscientizar a população em relação a isso. Segundo ponto, a gente falou aqui de mobilidade para dor no joelho, agora a gente vai falar de um segundo fator que também influencia bastante, tá? Que se chama estabilidade do tronco. Que danada é isso? Estabilidade do tronco, gente, nada mais é do que o funcionamento dos músculos aqui do tronco, o famoso core, né? O famoso músculo do core. Qual é a relação desses músculos com a dor no joelho? Parece que tá tão distante, né? Mas tem relação? Tem sim, gente, tem muita relação, tá certo? Tronco é o central, tá? Então ele vai influenciar em tudo aqui no nosso corpo. E quando a gente não tem uma boa atividade dos músculos do tronco, eu também vou requerer de outras regiões mais contração para o quê? Compensar a falta dos músculos do tronco, certo? E em alguns exercícios, em alguns movimentos
Principalmente aqueles movimentos que requerem pegar peso. Eu preciso de uma boa atividade no meu tronco. Eu preciso de uma boa contração para estabilizar o meu corpo, para firmar o meu corpo, para o meu cérebro entender que, eita, ela tá firme, esse prédio não vai cair, então ela pode executar esse movimento sem problema, tá certo? Só que, na sociedade atual, muitas pessoas também têm uma deficiência dessa musculatura do tronco. Ah, Elizabeth, mais uma vez, você está falando aqui de força? Não é força. Não é que elas têm uma fraqueza, um músculo fraco. Mas é um músculo que ele não está conseguindo o quê? Ser acionado como deveria e quando deveria. Eu tenho esse tilt, eu tenho esse bug aí. E aí, quando a gente vai, por exemplo, agachar, quando a gente vai pegar um peso no chão, uma posição do agachamento, enfim, e eu não tenho uma boa atividade desse tronco aqui, os meus músculos, por exemplo, que estão fazendo força naquele momento, que vai ser os músculos do quadril, que vai ser os músculos da perna, eles vão ter mais trabalho. Eles vão ter que fazer um trabalho aí dobrado. Além disso, esse trabalho dobrado, além do trabalho dobrado, o meu cérebro, ele vai entender assim, eita, não sei se é muito seguro ela fazer isso aí. A coluna, a base de sustentação do corpo dela não está funcionando tão legal. Tô achando que é perigoso eu mexer com esse prédio aí, porque eu tô achando que esse prédio pode ter o risco de cair. É assim que mais ou menos que o nosso cérebro pensa. E aí, se o nosso cérebro acha que alguma coisa pode ser perigosa, quem está me acompanhando nesse último mês aí sabe bem do que eu tô falando, que o nosso cérebro ele vai o quê? Gerar dor como o quê? Sinal de alerta. Na live passada a gente conversou sobre isso, não lembra de medos, de sinal de alerta que o nosso cérebro emite quando acha que algo pode nos machucar. E aí vem a dor como um mecanismo de antecipação, de prevenção para evitar que eu faça algo que ele julga ser perigoso. Lembra? Então, eu posso sim sentir dor no joelho, porque vai ser a região dali que está sendo mais utilizada, mas com mais pressão, enfim. Por uma falta de ação dos músculos do tronco, porque os meus músculos da perna vão ter que compensar essa falta de trabalho aqui, trabalhando mais. E porque meu cérebro vai entender que alguma coisa ali não está muito segura. Então, ele prefere ser precavido e avisar de alguma forma. Entendeu? Então, a estabilidade do tronco, a atividade dos músculos do tronco é outro fator muito importante. E o fato da gente passar hoje em dia muito tempo sentado, usando pouco essa musculatura daqui. A gente não precisa se equilibrar tanto como a gente precisaria se a gente estivesse no meio da mata, cruzando, por exemplo, um tronco de árvore que está caindo no meio do rio, ou outras atividades do dia a dia que ia precisar de mais ação dos músculos do tronco. Uma vez que a gente não faz mais isso, os nossos músculos do tronco também ficam prejudicados com sua atividade. Eles ficam dizendo assim, não precisa de muito trabalho, então eu vou dar uma descansada. São mais folgados, assim, sabe? Mais preguiçoso. Então, é muito comum também pessoas não terem uma boa atividade do tronco e desenvolverem dor no joelho durante o agachamento por conta disso. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês. Nesse grupo de pessoas que não tem essa atividade do tronco legal, adianta fortalecer perna? Adianta fortalecer os músculos do joelho? Não. Né, gente? Diga pra mim, adianta? Ou eu tenho que focar em ativar esses músculos do tronco? É óbvio, né, gente? É óbvio que eu tenho que focar em ativar esses músculos do tronco. Ah, Elizabeth, quer dizer que eu preciso fazer mais abdominal? Não. Abdominal não ativa esses músculos do tronco assim, tá certo? A gente precisa fazer atividades que demandem o quê? Movimento do nosso corpo, e durante esses movimentos do nosso corpo, os músculos do tronco têm que ativar. Como assim, Elizabeth? Dá um exemplo aí. Sentar e levantar do chão mais uma vez, tá? Pega um pezinho, senta e levanta do chão. Você tem que ter isso aqui ativado para você poder fazer esses deslocamentos, tá certo? Então, qualquer movimento que a gente faz, andar com uma sacola de peso do lado, por exemplo, você vai precisar recrutar esses músculos do tronco. Que no caso aqui que eu faço muito é carregar pedra na praia, por exemplo. Carregar pedra na praia é uma ótima forma de ativar os músculos do tronco. Engatinhar como vocês veem engatinhando lá de 4 apoios, assim, ó.
Fazendo isso aqui, ó. É uma ótima forma de ativar o tronco também. Por quê? Eu tenho que manter isso aqui, o quê? Parado, estabilizado, enquanto eu mexo o braço e perna. Então, esses exercícios mais funcionais, de mais movimento, eles têm uma capacidade melhor de gerar essa ativação que eu tô falando dos músculos do tronco requeridos durante o movimento, por exemplo, do agachamento. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Já vi aqui que muita gente me abandonou também. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente, tá certo? Então, a gente aqui já viu que agachamento não é problema, não é perigoso, não é bicho-papão. A gente precisa preparar o nosso corpo para desenvolver esse movimento de uma forma boa, uma vez que hoje em dia a gente não faz mais de forma natural isso, então tem que ser de forma forçada, tá certo? A gente já falou aqui da mobilidade de quadril e tornozelo, a gente já falou aqui da estabilidade do tronco. Gente, já foi bastante coisa aí, né não? Já falou se existe jeito certo ou errado de agachar, né? Vocês já sabem que não existe para o mundo real, fora de musculação, de esportes, não existe aí um jeito certo ou errado. Depende do que seu corpo pode aguentar ou não, que seu corpo aguenta ou não. Depende também da atividade que você está querendo executar. O jeito que você pega um vaso pesado, com certeza vai ser diferente de um jeito que você pega um papel no chão ou limpa uma sujeira no chão. Então vai depender da atividade que você está desempenhando. Não tem certo, não tem errado, tá certo? Tem o que seu corpo consegue ou não fazer, está preparado ou não para fazer. E o ideal é a gente treinar o nosso corpo para fazer qualquer tipo de agachamento que a gente queira. Qualquer um. Qualquer peso também, né? Assim, dentro das possibilidades e limites humanos. Tá bom? Agora a gente precisa entrar, gente do céu, em um outro detalhe aqui sobre dor no joelho, agachamento e desgaste no joelho. Isso é o que mais chega aqui de dúvidas. Eu queria melhorar minha cozinha aqui pra vocês. Doutora, dói meu joelho porque eu tenho condropatia, sabe? Meu joelho tava doendo, fui fazer ali um exame de imagem, uma ressonância e deu que tô fadada agora pra sempre sentir dor no joelho, porque tenho condropatia, grau 3, grau 4, e é isso que faz meu joelho doer. Já olha assim, fica assim olhando, meu Deus do céu, vamos lá pra explicar, né, bem direitinho tudo de novo. Gente, vou explicar aqui pra vocês, ó, compartilha essa live pra milhões de pessoas poderem entender de vez, tá certo? Compartilha isso aqui. Que condropatia não é sinônimo de dor no joelho. Eu vou repetir. Se vocês quiserem até gravar, vocês gravem, tá? Ó, condropatia não é sinônimo de dor no joelho. Desgaste no joelho não é sinônimo de dor no joelho, tá? Mais uma vez. Desgaste no joelho, condropatia, grau 1, 2, 3, 4, não é sinônimo de dor no joelho. Não é porque você tem uma dor no joelho, fez um exame e viu que tinha condropatia, que sua dor no joelho vem da condropatia, tá certo? Isso não é verdade, pelo amor de Deus, gente. Existe um estudo, eu acho que eu nem tenho mais ele aqui no meu celular, senão eu mostrava aqui pra vocês ele. Existe um estudo que ele fez, assim, pegou pessoas acho que era de 20 a 70 anos de idade, nessa faixa aí atrás, nessa faixa etária aí, uma faixa etária bem grande. E esse estudo pegou essas pessoas que não tinham dor no joelho. Elas não tinham dor no joelho, tá? Eram pessoas assintomáticas, sem sintomas, que a gente fala, tá certo? E eles queriam justamente saber o que é que tinha nesse joelho ou o que não tinha no joelho de pessoas com dor, diferente de pessoas com dor. Queriam ver se existia alguma diferença, tá? Tipo assim, eles queriam ver se realmente pessoas sem dor no joelho no chão não tinha desgaste, por exemplo, tá? E várias outras coisas que eles observaram lá. E aí, quando eles fizeram o exame de imagem, sabe a ressonânciazinha que você faz pro seu joelho, ou fez pro seu joelho? Quando essas pessoas sem dor fizeram o exame de imagem, eles observaram lá que elas tinham exatamente
a mesma coisa de pessoas com dor no joelho. Ou, às vezes, tinham até coisas mais graves, maiores desgastes do que pessoas com dor no joelho. Então, nesse estudo, 60% das pessoas já apresentavam algum grau de desgaste no joelho, de condropatia ou condromalácia, como algumas pessoas conhecem. 62% das pessoas sem dor no joelho já apresentavam desgaste no joelho. Dessas 62 pessoas, 41% apresentavam condropatia grau 3 e grau 4. Ou seja, são tipo os 2 graus mais altos de desgaste. Pessoas com grau 3, 40% das pessoas com grau 3 e grau 4 não apresentavam dor no joelho, não sentiam nada. O que isso quer dizer? É claro, fica bem claro que não é porque meu joelho tem algum nível de desgaste que ele vai doer. Não é isso que está fazendo o meu joelho doer, tá? Isso significa o quê? Que eu posso ter uma condropatia grau 3, que eu posso ter uma condropatia grau 4 e não ter dor no joelho. E meu joelho não doer quando eu agacho. É possível? Sim. Já tratei muitos pacientes com esse problema, que vem aqui para mim com uma dor no joelho no agachamento. É porque eu tenho condropatia 3 e 4 e eles saem daqui sem dor no joelho. Vocês acham que eu tive a capacidade de abrir o joelho dele e consertar essa condropatia? Vocês acham que regenerou alguma coisa lá dentro? Não. Ele sai sem dor no joelho com a mesma condropatia que eles chegaram com dor no joelho. O que comprova o quê? Não é a condropatia, não é o desgaste que faz o joelho doer. Tá certo? Essa é uma outra super mensagem que eu preciso dar e deixar claro aqui nessa live. E eu vou pedir encarecidamente para vocês compartilharem, tá certo? Vocês podem até tirar depois um print dessa live, dessa parte e divulgar aí para a quantidade de pessoas que vocês quiserem, que precisam saber dessa informação, que estão noiadas e piradas com medo do joelho porque tem esse desgaste. E eu quero que vocês mostrem esse vídeo para elas conseguirem relaxar e saber que a dor no joelho delas tem solução. Tá certo? Então, condropatia, desgaste no joelho, grau 3, 4, não significa que seu joelho precisa doer. Não significa que é isso que está fazendo esse joelho doer, tá bom? Tem muitas outras coisas, como a gente acabou de falar aqui nessa live. Eu tô quase 1 hora aqui nessa live já falando sobre isso, que faz seu joelho doer, que é reversível, totalmente reversível e treinável para parar essa dor no joelho, que são muito mais importantes esses outros fatores que a gente tava falando aqui, do que o seu desgaste. Elizabeth, quer dizer que sempre é assim, em 100% dos casos? Gente, nada na vida é 100%, né? Nada na vida é preto ou branco. Tem o cinza também. Então, realmente, tem alguma mínima parcela aí da população que o nível de desgaste já está tão grande, tem tanta coisa sensibilizada no joelho, que, por exemplo, são as pessoas que são as pessoas eletivas para fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma prótese de joelho. Existe. Mas, gente, é muito raro. Mesmo pessoas idosas, assim, é muito raro. Entendeu? Não vai ser todo mundo que sentou no joelho, não vai ser todo mundo que tem condropatia que vai precisar disso, não, tá? Ou que a causa da dor no joelho é o desgaste no joelho. Mas, obviamente, alguma percentual da população, tá? Pouquíssimas, vão ter essa dor no joelho causada pelo desgaste que já foi instalado. Mas, cara, assim, precisa ser um desgaste muito grande, sabe? Assim, muito grande mesmo. E, normalmente, ela está relacionada com outras comorbidades também. Também está relacionado, por exemplo, pessoas que têm diabetes,
que já favorece esses quadros maiores de inflamação. Pessoas que têm, por exemplo, algumas doenças autoimunes associadas, artrite reumatoide, por exemplo. Pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, que a gente sabe que isso aí tem um papelzinho em influenciar na dor também. Então, essas pessoas assim que têm essas outras coisas associadas, normalmente são as que evoluem, tá entendendo? Para esse nível de desgaste, que precisa aí de alguma intervenção cirúrgica mais séria, enfim, que a dor vem realmente do desgaste. É muito difícil, mas existe uma pequeníssima parte da população. Essa mesma explicação serve para desgaste do quadril, essa mesma explicação serve para desgaste em praticamente qualquer parte do corpo, tá certo? Atualmente eu tive aqui uma paciente, que ela inclusive é físio também, que ela veio com uma dor no quadril. E aí essa paciente específica, ela não tinha feito exame, como ela é físio, ela disse, Elizabeth, mas eu já tinha feito os testes para impacto fêmuro-acetabular, que é um impacto do quadril, que normalmente causa desgaste lá no quadril, e as pessoas tendem a relacionar isso com dor, tá certo? E ela fez comigo 2 sessões e pronto, acabou a dor no quadril dela. Uma dor no quadril dela que já vinha há um certo tempo, e ela sempre associava ao desgaste, ao impacto, e achava que precisava evitar algumas posições, agachamento em algumas amplitudes e tal. Ela saiu daqui agachando tranquilamente, provavelmente com o mesmo impacto, com o mesmo desgaste no quadril, porque obviamente eu não tenho a capacidade de melhorar isso, mas sem dor, totalmente funcional, tá certo? Então, desgaste não é sinônimo de dor, tá certo? Desgaste, sabe o que desgaste é sinônimo? Desgaste é sinônimo de envelhecimento, de vida, tá? Se você tá vivo, você tá se desgastando, porque faz parte do envelhecimento. Não desgasta a cor do cabelo, o cabelo não fica branco, a pele não fica ressecada? Também, dentro da gente, a gente vai ter esses desgastes, faz parte, tá certo, gente? Nosso corpo foi feito para isso, ele aguenta e se adapta tranquilamente, tá bom? Não é um arranhãozinho que vai fazer nosso corpo desmoronar, não, tá bom? Mas mais uma vez, existe algum nível de desgaste no quadril que causa minha dor no quadril para algo mais sério? Claro, existe, tá certo, gente? Mas também são quando tem essas outras comorbidades associadas. Normalmente são pessoas... Vamos pegar aqui um exemplo tanto de pessoas mais velhas, sedentárias, então pessoas muito idosas, assim, elas às vezes precisam mesmo, pela falta das mobilidades, enfim, que vai se perdendo com o tempo mesmo, com as comorbidades, como eu falei, diabetes e outros problemas de saúde que vão aparecendo aí, que vai ajudando a acelerar esse processo para, em alguns casos, precisar de uma intervenção mais séria, tá certo? Mas a maioria dos casos é totalmente possível ter desgaste e não ter dor, tá certo? Assim, tipo, muito comum, muito comum mesmo, tá? Quadril, joelho, ombro, whatever, tá bom? Então, essa é a outra mensagem que eu queria deixar aqui nessa live, tá? Sobre as condropatias. Se você fez um exame, se você tá com dor no joelho, fez um exame de imagem, deu lá condropatia, desgaste, grau 3, 4, whatever, não se desespera. Não acha que a sua dor vem disso, tá bom? Porque não vem. Não vai se encher de colágeno aí achando que vai resolver, porque também não vai, tá certo? A base do tratamento é exercícios, é se movimentar, tá? E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, e quando eu faço essas lives sobre essas coisas assim, eu sempre gosto de usar como exemplo o exemplo do astronauta. Gente, se repouso ou não se movimentar ou evitar fazer alguma coisa fosse realmente bom para o nosso corpo, se evitar impacto, se evitar carga fosse algo realmente bom para o nosso corpo, os astronautas seriam as pessoas mais saudáveis. E, cara, os astronautas só precisam passar 1-2 meses para voltar para a Terra, como se eles fossem umas pessoas de 70, 80, 90 anos de idade, cheias de osteoporose, de atrofia, de tudo. Eles voltam completamente acabados, porque não tem carga, porque não tem a gravidade, então não tem nenhum nível de carga no nosso corpo, né? Lá. E vocês veem, eles voltam extremamente adoecidos, enfraquecidos, tá certo? Se carga, se gravidade fosse realmente algo ruim, Deus não tinha colocado a gente na Terra. Eu sou cristã, então acredito, tá, em Deus. Deus não tinha colocado a gente nessa Terra aqui com gravidade para matar a gente. Não é,
gente, tá certo? Carga é bom, impacto é bom. O nosso corpo ele foi feito para lidar com isso, tá certo? Então é seu corpo que não está preparado, é diferente. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade extremamente louca por conforto. Então, nós todos despreparamos o nosso corpo. Então, não dá para jogar a culpa num movimento, não dá para jogar a culpa num esporte que é ruim ou bom. A gente tem que assumir essa responsabilidade e tratar o nosso corpo. E cuidar para a gente se preparar para isso. Desculpa, mas é tipo assim, básico, tá certo? A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa também, tá bom? E não vai achando que a solução é um piscar do olho, assim, né? Uma pílula mágica que você vai tomar, não. Demanda esforço, demanda seu esforço, demanda seu treino, demanda você gastar a sua energia, a energia dos seus músculos para colocar seu corpo em movimento. Isso sim, tá? Tratamento da dor, ele é responsabilidade quase que unicamente da própria pessoa que está sentindo dor, porque é ela que vai ter que colocar o corpo dela em movimento, tá? Você é responsável pelo seu tratamento. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, tá? Não é o profissional da educação física, não é o seu personal, é você. Seu personal, o seu fisioterapeuta e o seu médico te guiam, tá certo? Te guiam, te orientam. Mas eu não posso fazer um agachamento por você, eu não posso levantar você do chão por você. É seus músculos que têm que fazer esse tipo de esforço. Então, o tratamento está em você, tá? Você tem o tratamento na sua mão, no seu corpo, tá certo? Então, você tem que usar. É por isso que a gente foca tanto e fala tanto em movimento, em exercício, em saúde, porque é real, tá certo? Não vai adiantar tomar relaxante muscular a vida toda, analgésico a vida toda, anti-inflamatório a vida toda, achando que isso é tratamento, tá bom? Isso é conforto, mais uma vez, tá? Isso é alimentar o conforto, tá certo? Então, se movimentem se vocês querem ficar sem dor, tá certo? Eita, focaram, foi feio agora, foi não? Mas bora lá, vamos prosseguir. Bom, gente, eu já expliquei praticamente tudo que eu queria aqui sobre dores no joelho e tudo mais. Ah, não, faltou uma coisa só, tá? Faltou a gente falar aqui sobre o impacto da parte psicológica agora dos medos, tá certo? De tanto que a gente escuta aí que agachamento é perigoso, a gente, com certeza, muita gente já criou esse medo. E saibam que esse medo, como eu já falei em outras lives, vou repetir nessa aqui também, o medo faz a gente sentir dor, o medo faz a gente sentir mais dor de uma dor que a gente já tem, e o medo faz com que a gente prolongue essa dor. Então, se você tem dor no joelho, e você tem medo de agachar, e você evita agachar pelo medo, saiba que esse medo, essa crença de que agachamento é perigoso, esse medo de você fazer o movimento, não te ajuda a melhorar a sua dor. Pelo contrário, tá? Então, eu sempre incentivo meus pacientes a fazerem aquilo que eles têm medo. Então, eu incentivo você que tem dor a agachar, tá? Porque a partir do momento que você começar a fazer isso, você vai estar dando um passo na cura da sua dor. Enquanto você ficar preso no medo e preso na ideia de evitar aquilo, você vai também estar ficando preso e atrelado à sua dor, tá certo? Então, se você tem medo de fazer determinado movimento, comece a fazer ele de forma gradativa. Então, comece a agachar aos poucos, controlando carga. Se você só sente dor no joelho, por exemplo, quando você agacha com 30 quilos, com 50 quilos, agacha com 20, tá? Então, devolve a capacidade do seu corpo, dando essa segurança também para você. Vou começar aos pouquinhos, mas não bane, não zera, tá bom? Porque o medo não faz bem. Eu tive uma paciente há 3 anos atrás, que ela tinha uma dor no joelho, fez um exame de imagem, foi detectado lá uma condropatia, tá certo? Eu acho que na época era de grau 2, 3, nem lembro, tá? Mas era uma coisa assim bem leve. E foi dito a ela que ela não podia mais, assim, deveria ao máximo evitar usar aquela perna, evitar carga naquela perna, porque senão o negócio ia piorar. Era uma dor simples, tá certo, gente? E ela, obviamente, é paciente, é leiga, ela tomou aquilo ali como uma verdade absoluta
E isso gerou um medo nela absurdo. O medo a ponto, sabe o quê? O medo a ponto dela parar literalmente de usar a perna. O que eu tô querendo dizer com isso? Para andar, ela forçava andar mancando para colocar mais carga na outra perna e evitar aquele joelho que estava desgastado. Ela começou a subir escada de costas para evitar carga no joelho. Ela subia e descia escadas de costas. Então, tudo que era tipo de esforço no joelho, ela evitava. E sabe o que aconteceu com essa paciente? Ela chegou para mim com a perna praticamente atrofiada em termos de musculatura. Quando você comparava a perna direita dela com a perna esquerda dela, a perna magrinha dela, que é a perna que ela estava evitando, estava assim, tipo assim, a metade do tamanho da outra. Por quê? Por medo. Por quê? Porque ela recebeu uma informação nocebo, que é essa informação de não coloque carga nessa perna, não pode, faz mal. E essa informação nocebo gerou um medo dentro dela. Um medo que fez ela parar de usar e de botar carga na perna dela. Vocês acham que a dor dela melhorou? Não, né? Ela veio pra mim. A dor dela estava maior, ela estava sem força. Essa paciente perdeu força na perna, força real. Eu tive que trabalhar fortalecimento com ela. Por quê? Porque ela parou de usar, literalmente. Então, a musculatura atrofiou, tá certo? Então, teve uma perda de força, sim. A ponto de que ela estava deitada na maca e eu pedi simplesmente para ela fazer isso aqui, ó. Simples, não é? Não é uma coisa simples levantar a perna do chão? Essa paciente não conseguia fazer. Essa paciente não tinha força na perna para levantar a perna dela no chão. Por quê? Medo, tá? Porque disseram para ela que era perigoso usar a perna para não sobrecarregar o joelho. Claro que esse é um extremo, mas não é tão incomum assim a questão do medo e como as pessoas evitam fazer algo pelo medo, tá certo? E isso não trata dor, isso não cura problema, isso piora problema. Então, quem tem dor no joelho aí por medo, bora começar a mudar essa história aí, né? Bora começar a utilizar essa perna. Se você sente dor para fazer algum movimento, liga para seu fisioterapeuta. Liga aqui para a Ruth se você não tem um fisioterapeuta de confiança ainda. Fala comigo e bora tratar essa perna, esse problema aí, essa dor aí, para você fazer o que você quiser com ela, tá? Sem limitações. Combinado? Agora, depois disso tudo falado, vamos para uma parte prática. Eu quero mostrar aqui como é que você pode testar se a sua mobilidade do quadril é boa ou se ela não é tão boa assim. Mesma coisa para o tornozelo. Eu vou dar uma dica aqui de como você saber se seu agachamento é limitado por conta do seu tornozelo, tá bom? Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer são para os quadris, tá certo? A gente vai fazer 1, 2, 4 testes, tá bom? O primeiro teste eu tenho certeza que vocês já viram aqui no meu Instagram, porque é o meu favorito. Todo paciente que chega aqui com uma dor no joelho e eu preciso testar como é que tá a mobilidade do quadril dele, é isso aqui, ó. É ficar na posição de Z, tá? Se você não pode testar agora, eu aconselho depois voltar para essa live, aí você vai lá no finalzinho da live, vem aqui para esse ponto e em casa você testa. Ai, aqui a luz está bem melhor, né, gente? Fiquei até mais bonita. Teste em casa depois se vocês conseguem fazer essa posição aqui do Z, tá certo? Colocar uma perna aqui dobrada para frente e a outra para trás, certo? Vocês podem ficar nessa posição aqui, se vocês ficarem aqui já é um bom sinal que a mobilidade do quadril de vocês está meio que em ordem, tá certo? Algumas pessoas, elas tendem a ficar assim, ó, meio que assim, torta. Elas dizem, Elizabeth, me sinto torta. Por quê? Esse quadril de cá, ele não consegue o quê? Rodar, tá? Lembra que eu falei que as rotações é um dos principais movimentos perdidos do quadril? Então, muita gente tem dificuldade em fazer essa rotação aqui. Aí elas ficam assim, com o quadril alto e meio que empinadinho assim pro lado. Tem um pouquinho de dificuldade em imitar, mas é mais ou menos assim, tá? Então, já mostra um quadril aí o quê? Mais travado. O outro
outras pessoas, elas nem conseguem ficar aqui. Quando eu peço para elas fazerem essa posição, elas tombam, tá? E elas têm que ficar assim com o apoio da mão e dizem, olha, Elizabeth, sem mão não vai não, eu não consigo ficar não. Elas literalmente caem, tá? Então veja aí em qual nível você tá. Se você tá no nível ótimo, se você tá no nível intermediário, precisando aí de um consertozinho, ou se você tá nesse nível aqui mais crítico, quando você não consegue nem ficar sentado sem o apoio das mãos, tá? E aí vocês sempre testam de um lado e testam o quê? Do outro lado, tá? Normalmente a gente tem um lado que é mais travado do que o outro. Por exemplo, eu consigo ficar dos dois lados bonitinhos, mas esse lado aqui eu já sinto um pouco mais de restrição. Ou seja, preciso estimular, continuar estimulando essa mobilidade aqui, tá certo? E olha que eu sou ativa e tudo mais, você sabe que eu trabalho muito em mobilidade. Mas por diversas razões a gente desenvolve mesmo essas diferenças de um lado para o outro, tá certo? Então, por exemplo, eu já estou sentindo um pouquinho mais de pressão nesse quadril aqui. Vocês comparam e veem como é que tá os dois lados de vocês. Combinado? Ainda nessa posição, o próximo eu já vou emendar porque é bem parecido. Eu gosto de avaliar também a mobilidade agora de abrir a perna. Então, nessa posição aqui, parece com um Z, só que ela é mais noventinha. Eu peço para o paciente segurar na perna da frente, mantendo o tronco reto, mantendo os braços esticados e abrir esse joelho de trás. Aí eu avalio o quê? Qual é a mobilidade deles de fazer esse movimento de o quê? Rotação externa, que a gente fala do quadril, tá certo? Rotação externa do quadril. A maioria dos pacientes, eles fazem o quê? Isso aqui, tá certo? A maioria das pessoas não conseguem passar disso quando tem esse quadril travado, tá? Quando a gente deveria ter essa liberdade completa do movimento, tá bom? Então, ó, esse é o segundo teste, agora para a rotação para fora do joelho. E aí a gente vai, repete e compara a mesma coisa do outro lado. Saber se esse movimento aqui é livre, tá? Não é para fazer isso aqui, tem que manter aqui tudo sempre alto, tá certo? De preferência é conseguir fazer sem nem segurar em nada, tá bom? E evitar que esse joelho também venha para cima. Combinado? Esse é o segundo teste. O terceiro teste é para testar mais uma vez a rotação para fora, para dentro, tá certo? Na posição aqui, posição de mulher no parto, né? Mulher parindo. A gente vai tentar fazer o quê? Levar o joelho em direção ao chão. Ver até onde ele consegue ir. O meu vai todo do lado direito. E aí compara com o outro lado. Esse lado aqui, tá vendo que ele já é mais travadinho? Ele já não consegue ir 100% como o outro. Botar em uns 20%. Tá certo? E aí, nesse movimento aqui, eu não posso ter o meu quadril levantando. Se meu quadril levanta, meu joelho chega lá. Mas eu roubei, tá certo? Então, para eu isolar e realmente testar a mobilidade do quadril, deixa o bumbum aqui quietinho no chão e vê até onde seu joelho consegue ir. Vê até onde seu joelho consegue ir. Esse é o terceiro teste. Depois, gente, vai ficar salvo. Vocês podem aí voltar a live para testar tudinho em vocês, tá certo? Sem problema nenhum. A gente já tá bem, mais de uma hora aqui na live, então eu não vou parar tanto mais, tá bom? O próximo, nessa posição aqui do 4, a gente vai se puxar pra frente. Eu quero ver como é que vocês conseguem fazer. Simplesmente vir pra frente e voltar. Pro outro lado, vem pra frente e volta. A maioria das pessoas, a maioria não, tá? Uma grande quantidade de pessoas, né? Uma boa parte das pessoas, elas não conseguem sair do chão. Não faz isso aqui, tá certo? Elas ficam realmente presas, porque falta o quê? Esse movimento, principalmente de abertura do quadril, para conseguir se puxar para frente. Então, elas acabam ficando presas ali atrás, tá? E tanto faz, eu vejo tanto homens como mulheres, tá? Pessoas idosas, pessoas mais jovens, enfim. Não depende de sexo e não depende de idade, tá bom? Tem algumas pessoas aqui bem idosas que fazem isso com uma facilidade, enquanto chega um novinho aqui que não sai do chão, tá bom? Então, testa isso aqui. São 4 bons testes para vocês. Gente, eu vou vir aqui pra luz, bonitinho. Gostei. São 4 bons testes para vocês testarem o quadril de vocês, a mobilidade do quadril de vocês, tá certo? E a minha última dica aqui agora, gente, a última dica vai ser para a mobilidade do tornozelo. Como é que eu sei que o meu tornozelo está bloqueando o meu agachamento ou não?
Normalmente pessoas que têm o tornozelo preso, quando eu peço para agachar mais, elas dizem, Roberto, eu vou cair. Aí vai e realmente cai no chão, tá certo? E aí eu peço para elas repetirem o agachamento. Só que agora eu peço para elas fazerem com o calcanhar levantado assim num suportezinho. Normalmente usa essa barrinha aqui. Aí normalmente elas vão e conseguem agachar mais, sem perder o equilíbrio. Por quê? Quando a gente coloca a madeirinha e eu aumento essa elevação aqui, eu preciso de menos movimentos do tornozelo, vamos dizer assim. Eu dou uma ajudadazinha na dorsiflexão do tornozelo, tá? Então se torna mais fácil. Então esse é um dos primeiros sinais, um dos bons sinais de que a mobilidade do tornozelo não está tão legal e que é um tipo de, uma articulação, um exercício aí que eu vou precisar passar para eles, vai ser para ganhar essa mobilidade do tornozelo, tá bom? Eu vou mostrar só esse tornozelo que já é bastante coisa, já ajuda bastante, tá certo? Então, faz esses testes aí, agora ou mais tarde, para vocês verem como é que vocês estão e começarem a focar agora no lugar certo, mobilidade, tá bom? Já que eu digo, daqui a alguns dias, eu vou estar trazendo uma novidade aqui para vocês, que eu vou estar ajudando aí vocês a recuperarem a mobilidade de vocês, de quadril, de tronco, de ombro. Então aguardem que vai vir novidade já mesmo, e vocês vão ficar sabendo aqui, então acompanhem o perfil, tá bom? Gente, foi bem mais longa essa live, mas é porque é um assunto tão necessário que eu realmente quis esmiuçar aqui bastante para vocês, tá certo? Perdoem aí, quem não pôde ficar até o final não tem problema, pode assistir depois que eu vou deixar salvo aqui para vocês, tá bom? Não sei se ainda tem algumas pessoas aqui que querem fazer perguntas. Aqui já foi o do quadril, né? Se alguém tiver alguma pergunta para ser feita, mande aqui agora nos próximos 20 segundos. Senão a gente vai encerrar a live, vai finalizar a live. Tá certo? Sem mais perguntas? Vamos dar, né, desses 20 segundos, mas eu sou agoniada. Acredito que não temos mais perguntas. Então, gente, sexta-feira vai ter mais uma live. Agora eu vou falar, vou fazer essa live com uma professora de yoga, tá? Que inclusive conheci ela na certificação lá do Movinet que teve, nessa última agora de 2021, onde a gente também vai estar falando sobre dor, movimento e coisas que são proibidas, se é realmente proibido, tá certo? Então a gente vai desmistificar algumas coisas nessa live, sexta-feira, no horário de almoço, 12h30. Quem quiser ir acompanhar, é só se juntar, já ativar o lembretezinho aí da live, para estar junto comigo também sexta-feira, tá certo? Foi um prazer falar sobre esse assunto, espero que tenha sido bastante esclarecedor e eu espero todo mundo numa próxima live. Tchau, tchau!